Boa noite. Com o Quatrilho, ele concorre ao Oscar de melhor filme estrangeiro. No centro do Roda Viva está o diretor Fábio Vilela Barreto Borges. Índia, a Filha do Sol, foi o primeiro longa e a primeira das adaptações literárias de Fábio Barreto para o cinema. Filho do produtor Luiz Carlos Barreto e irmão do cineasta Bruno Barreto, o diretor, formado em teatro e comunicação, aprendeu teoria do cinema na prática. Depois de trabalhar nos anos 70 em vários setores de produção na LCB e de realizar 2 curtas-metragens, foi que Fábio levou às telas a história da menina índia, explorada por um cabo a serviço dos brancos, baseada em um conto de Bernardo Ellis. Glória Pires, em sua estreia no cinema, dividiu com Nuno Leal Maia a trama que tem um final de inesperada brutalidade e fala da violência branca contra os índios semi-aculturados. Quem foi que te tirou do orfanato? Quem foi que te deu um emprego? Te conheço muito bem. 3 anos depois, em 84, Fábio Barreto se inspirava em Dias Gomes para realizar O Rei do Rio, filme que começa em 64 e termina com os estertores do regime militar. Nuno Leal Maia e Nelson Xavier vivem bicheiros que trabalham para Milton Gonçalves. A dupla recebe uma fortuna no jogo e passa a fazer frente ao antigo patrão, que morre vítima de uma emboscada e ressuscita para o algoz na forma de um fantasma. O filme teve problemas de orçamento por causa da crise que marcava o cinema brasileiro. Luzia Homem, o terceiro longa de Fábio Barreto, chegou aos cinemas em 88, estrelado por Cláudio Hanna. Baseado no romance de Domingos Olímpio, o filme era um antigo projeto do produtor Luiz Carlos Barreto, que nos anos 60 queria Florinda Bolkan para o papel. Tempos depois, Bruno Barreto, irmão de Fábio, se interessou pelo projeto e escreveu um roteiro com Cacá Diegues, Aguinaldo Silva e Dias Gomes. Desta vez, as filmagens foram impedidas pelas chuvas no sertão nordestino. A versão de Fábio Barreto, escrita com Tairone Feitosa, trouxe a história para os dias de hoje, mesclando o sertão à vida urbana, misturando épocas e estilos. América, 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 cosa sarà la sta América. O sistema familiar de produção também é marcante em O Quatrilho, que tem produção de Luiz Carlos e Luci Barreto, pais de Fábio. Considerado uma superprodução para os padrões brasileiros, o filme consumiu $1.800.000 e tem no elenco Glória Pires, premiada como melhor atriz no Festival de Vinha del Mar, no Chile, e também Patrícia Pilar, Alexandre Paternoster e Bruno Campos. Baseado em um livro do gaúcho José Clemente Pocenato, que se inspirou em um caso real, o Quatrilho apresenta 2 casais de imigrantes italianos no Rio Grande do Sul no começo do século. Eles decidem começar a vida juntos, dividindo um pedaço de terra e descobrem a felicidade trocando de pares, como no jogo de cartas que dá nome ao filme. Primeira produção brasileira indicada para um Oscar em mais de 30 anos, o Quatrilho tem fotografia do argentino Félix Monte, o mesmo de A História Oficial, e trilha sonora composta por Caetano Veloso e Jacques Morelenbaum. Elementos que, junto a atuações competentes e apurada reconstituição de época, formam o maior sucesso de Fábio Barreto. Bem, bela música italiana cantada pelo Caetano. Para entrevistar o Fábio Barreto, nós convidamos hoje a jornalista Suzana Schild, que é coordenadora da Cinemateca do MAN do Rio de Janeiro e crítica de cinema do Jornal do Brasil. O cineasta paulista Guilherme de Almeida Prado. O jornalista Marcelo Coelho, que é colunista da Folha de São Paulo. O jornalista Roberto Comodo, subeditor de cultura da revista Isto É. E a Tereza Cristina de Barros, que é repórter da Rede Cultura de televisão. Nós lembramos a você que o Roda Viva é transmitido em rede nacional por 150 outras emissoras de 18 estados. Você também pode participar enviando aqui suas perguntas para o Fábio Barreto pelo telefone 252-6525. Repetindo, 252-6525. Se você preferir, use o fax 874-3454. 874-3454. Boa noite, Fábio. Boa noite. Muito ansioso com a noite do dia 25? Não, acho que mais com hoje mesmo. Viu? Ah, é? Mais com esse programa? Mas uma curiosidade que eu acho que a gente deveria, que eu acho que muitos dos nossos amigos que estão em casa te vendo têm, é a seguinte: como se chega a um Oscar? Quer dizer, qual é
a trajetória, o que tem que se fazer? O filme tem que estar pronto quanto tempo antes? Tem que ter passado em algum lugar? Tem uma inscrição nos Estados Unidos? Quem que escolhe? Quer dizer, como é que é esse processo? Olha, eu acho que principalmente, né, quando você faz um filme, você não tem... Eu não sei explicar essa tua pergunta, nem responder ela. Sim. Eu posso te dizer o processo que o filme aconteceu para chegar a isso. Não que necessariamente seja esse o caminho para chegar lá, tá? O que em primeiro lugar, o que aconteceu, né, nesse filme foi me apaixonar por uma história que eu li no romance do Zé Clemente Pozinato, que eu acho que é a coisa mais importante, né, vamos dizer assim, a raiz desse filme, né, de onde vem toda a força. Como romance vem de muitas outras coisas, partindo de uma história verídica, etc. e tal. Como é que ele caiu na sua mão? Olha, caiu assim, principalmente através da atriz Ítala Nandi, que nos mostrou que é de Caxias do Sul, né? Trouxe o romance para a gente. Antes já tinha levado para outras pessoas que eu não me lembro quem eram, mas foi basicamente através dela. E aí, tomando conhecimento, né, do livro, eu li, me apaixonei e falei, esse filme eu tenho que fazer algum dia, não sei quando, mas eu vou fazer. Né? Não sabia se... No percurso houveram outros projetos, mas o primeiro foi ele. Podia ser que não fosse ele. E aí, quer dizer, por que eu escolhi? Por que eu gostei? Eu gostei porque ali tinha, né, uma história muito forte, uma história positiva, com personagens muito fortes, assim, né? E assim, o que me, né, que era fascinado? Eu me considero um artesão do cinema, né? E descobri também a escravidão à dramaturgia. Depois do artesanato cinematográfico. Eu sou um escravo da dramaturgia, né? Só assim eu consigo fazer cinema. Então, pegando essa história, com esses personagens, eu me esforcei o máximo possível para poder contar ela bem, né? Por mais, né, que possam dizer que isso não é suficiente, né? Eu acho que uma boa história e bem contada é suficiente para você fazer um grande filme, né? Partindo disso, né? De uma dramaturgia original, de uma dramaturgia ousada, de uma dramaturgia, né, que para esse país aqui, e agora de repente para outros também, né, é importante, entendeu? Assim, né? Num mundo em que, né, eu não sei, aí isso parte também de uma coisa minha, que é o seguinte: o cinema de puro entretenimento, o cinema que eu chamaria, né, que eu não desvalorizo, mas que eu chamo descartável, né, que é um cinema que você entra lá, vê, e você sai da sala, ou vai ao banheiro no meio, antes de sair da sala, no final, você vai ao banheiro no meio, e está dando tiro, o carro está perseguindo, né, e não muda nada. Você vai ao banheiro, volta, está tudo igual. Né? O cinema de massa, que impõe uma coisa que eu acho que significa até uma crise na dramaturgia, que é o chamado cinema de ação e aventura, né? Que é, vamos dizer, o que obedece à grande indústria hollywoodiana, né? E impõe ao mundo inteiro uma cultura que eu nem sei se é a cultura deles, na verdade, né? Mas que é imposto, né? E é o cinema que você sai da sala e joga fora com o copo de Coca-Cola e o saco de pipoca, né? Você não leva ele para casa, você não pensa nele, né, mais meia hora, um dia, uma semana, entendeu? O cinema que eu gosto de fazer é um cinema que emocione, mas também provoque uma reflexão. Fábio, uma pergunta. Junto com o Quatrilho, junto com a Carlota Joaquina, da Carla Camurati, Terra Estrangeira, do Valtinho, Maria Salles, Daniela Thomas, né, indica que sinaliza um renascimento, um certo renascimento do cinema brasileiro. Na sua opinião, ao seu ver, quais as características que fizeram com que o Quatrilho fosse indicado como representante brasileiro ao melhor filme estrangeiro, ao Oscar de melhor filme estrangeiro? Bom, eu não tinha concluído a minha resposta. Eu vou te responder.
Então eu estava falando dessa coisa, né, que pode ter em qualquer cinema. O cinema, como qualquer outra indústria, é uma indústria de desperdício, né? E o cinema que se faz aqui pode ser só de entretenimento. O cinema que eu gosto de fazer é um cinema de comportamento, de personagem, né? Em que o personagem não tenha que estar obrigatoriamente a serviço da narrativa, do que está sendo contado, da história, né? Ele proporciona uma identificação mais espontânea, né? Mais no plano inconsciente com o público. Então, isso para falar de uma coisa que não existe uma fórmula para se chegar a um objetivo. Você pode ter um sonho, ele é mais forte do que qualquer objetivo programado, porque bola de cristal não existe. Existe fé e esperança. Então, não tem fórmula para chegar a uma indicação de Oscar nem à própria estatueta. Para falar do Renascimento, né? Na verdade, não é um renascimento, né? É uma consequência, né? A gente vem de um processo, é uma reafirmação, né? Por mais que se tenha tentado fuzilar o cinema brasileiro, aí não se poderia falar de renascimento, né? Se você tenta fuzilar, nunca conseguiram fuzilar, né? Uma coisa que é eterna, que não é só brasileira, é mundial, é universal, né? Então, esse renascimento, ele parte do quê? De uma coisa que nunca morre. Portanto, ela não pode renascer, ela é eterna. Então, o renascimento é uma coisa romântica, né? Você pode... Na verdade, talvez o cinema brasileiro nunca tenha saído da infância, nunca tenha saído dos seus verdes anos e se enganou que chegou aos dourados, né? Durante a ditadura. Um florescimento. Florescimento é melhor. Mas, Fábio, o que você acha que aconteceu? Nós costumamos fazer aqui uma boa pesquisa antes que a gente passa para os nossos entrevistadores, antes do programa. Mas eu achei curioso que quando você veio lançar o Índia em São Paulo, por exemplo, você dizia, não, o filme está indo bem porque ele já está há 4 semanas em cartaz no Rio de Janeiro, essa coisa toda. Por que o filme brasileiro sofria para ficar, num determinado período, 4 semanas numa sala de cinema? E hoje ele tem fila, é difícil você assistir, você tem que... Olha, o que você acha que mudou? Foi o público que mudou? Foi a expectativa do público com relação ao cinema? Ou o cinema realmente deu uma mudada? Quando o Índia foi lançado... Né, e o que é interessante é que são... Desculpe completar o raciocínio. Esses filmes todos são praticamente filmes de pessoas mais jovens. Embora você já tenha uma carreira aí, seu 4 longas, se não me engano, mas você pode ser considerado assim, uma das pessoas mais jovens da produção do cinema também. Né? Olha, quando o Índia foi lançado, né, o contato, a relação do público com o cinema brasileiro já estava em decadência, né, já estava caindo. Fruto, né, de um processo mesmo de empobrecimento da sociedade, de falta de grana. Você vê que o cinema só vai bem quando a moeda fica estável. Antes do ano de 95, que houveram esses lançamentos que você falou, houve o ano de 86 do Plano Cruzado, né, que a gente teve Bete Balanço, Memórias do Cárcere, Eu Sei Que Vou Te Amar, Beijo da Mulher-Aranha, né? O Homem da Capa Preta. Foram os últimos filmes assim que deram certo, fora né, também o Renato Aragão, a Xuxa, etc. Tal, que até eles sucumbiram ao padecimento do dinheiro, né? Assim, o cinema é isso, né? O cara sai, ele tem que sair de casa, pegar um carro, estacionar, gastar dinheiro, ou ter o carro roubado. Eu estou até falando, né? Entrar, pagar o ingresso, sair e comer um pedacinho de pizza e tomar um chopp, né? O cinema é uma coisa, né? E o ingresso hoje está caríssimo, a gente tem um ingresso caríssimo. Hoje em dia está mais caro, está $7 o ingresso, que devia ser 75 cents. Quer dizer, como política, né, industrial, né, e o cinema poderia ser encarado como um produto de ponta dentro do que seja o audiovisual de uma cultura, que é o que tem que se criar no Brasil, quer dizer, um projeto audiovisual para o país. A gente tem uma cultura muito poderosa, né? Que é o que aconteceu? Tão rapidamente, um ano, de 0,3% do mercado, a gente chegar a 4%. Em um ano, com alguns filmes. É uma capacidade de recuperação fantástica, maravilhosa, né?
É assim, e é lógico que denota também o que está acontecendo com o país está gostando mais dele mesmo, o povo está se sentindo um pouco mais feliz, etc. Ele quer se ver, ele está com prazer de se ver, a sua autoestima está sendo recuperada, etc. e tal. E com isso o cinema vai. O cinema, não, entendeu? Não vai levar ninguém, ele é levado. Quanto mais o povo tiver vontade de ver cinema, mais a gente vai fazer cinema. Se alguém discorda. Fábio, uma coisa, você falou que para se fazer filme, enfim, não existe bola de cristal para se chegar ao Oscar, né? Mas antes mesmo de começar as filmagens de O Quatrilho, você falava, esse filme vai concorrer ao Oscar. O que era? O que te deu? Sabe? Por que essa expectativa, esse desejo, assim, que você, mas não, o filme vai concorrer ao Oscar? Qual era a bola de cristal? Não era a bola de cristal, né? Era uma coisa assim, quando você está fazendo e tal, você tem... Quem é que não quer chegar aí? Né? Quem é que não quer participar disso? Quem é que não quer ter o seu trabalho reconhecido, etc. e tal? E eu não tenho bola de cristal. Eu acho Mas acertou, que tem, né? você entendeu? Uma história ali que vale a pena, né? Que eu diria que eu tenho mais sorte do que, né, qualquer previsibilidade. Eu não sou a Dona Dinah, que fez uma previsão dos Mamonas, né, etc. e tal. Grande Mamonas, maravilhoso. Não, mas é interessante que você falava no Oscar, em janeiro, quando estava sendo filmado, de 94, né? Ele vai concorrer ao Oscar, não a Cannes. Eu falei, ano que vem eu estou lá. Eu falei isso. Pois agora, a vida inteira a gente brinca falando sério. Né? É brincadeira, mas acaba virando sério. Né? Eu me lembro de um amigo meu que trabalha na Folha com o Matinas, o Marquinho, jogava futebol comigo na PUC, que eu encontrei ano passado num show do Caetano, falou, pô, gente, né, vamos comemorar quando chegar lá. Né? Aquela coisa que a gente pensa e tal. Agora, tem um mito, né? O mito, agora, isso de chegar, isso é reflexo do quê? Da nossa capacidade profissional que sempre existiu, né? Do talento artístico que existe aqui, né? Não é uma exceção, é só acreditar. Na verdade, todo mundo sempre fez filme aqui e não fazia nada para ter lá um filme representante do Brasil para ser indicado. Algumas vezes... A maioria dos anos, ninguém colocou um filme brasileiro lá para tentar concorrer pelo Brasil à indicação do Oscar. Tem que pôr todo ano um filme. Isso é que é importante. Já houveram muitos outros, melhores talvez do que o Quatrilho, que nem foram indicados, nem o Brasil indicou. Tem que indicar todo ano. Aliás, Fábio, eu tinha curiosidade de saber se você é um daqueles que assistem à festa do Oscar todo ano, que torcem pelos seus candidatos. Você acompanha sempre a premiação, assim? Você acha que tem sido justas as premiações ultimamente? Mas a justiça nesse sentido, quer dizer, acompanho, não torcendo fervorosamente, não fazendo bolo, às vezes eu durmo no meio e tal, né? Depende do que eu tenho que fazer no dia seguinte. Né? Agora, que é uma coisa importante porque eu sou um torcedor do cinema e o Oscar favorece o cinema, enobrece o cinema, né? Valoriza o cinema. Sempre que eu puder ver uma transmissão de uma festa do Oscar, eu vou ver. Né? Assim, eu me lembro uma vez que eu estava filmando, estava trabalhando como ator no filme da Ana Carolina, O Sonho de Valsa. E no mesmo dia estava se transmitindo o Oscar com o Beijo da Mulher-Aranha concorrendo. E nos intervalos da filmagem, o técnico de som colocava lá a transmissão, né? A Carolina criou um diálogo no meio. Eu pegava a Xuxa, trazia ela aqui para dar um beijo. Ela falou, a Ana falou assim, Fábio, agora você fala assim, eu vou te dar o beijo da Mulher-Aranha. Entendeu? E é o sonho, né? É o impossível, né? É o impossível que se torna real, é o sonho que a gente acorda do sonho. Você diria que essa cultura cinematográfica é mais hollywoodiana ou mais europeia, assim? Você tem uma... Você divide claramente? É brasileira. A minha cultura é extremamente, né, do cinema brasileiro mesmo, porque eu tive, né, em casa, todo mundo lá, eu nasci vendo essa gente passando na minha frente. Eu nasci na frente de uma televisão e de uma moviola, né? Assim, na minha casa foram montados Opinião Pública do Jabor, se eu não me engano, os Cafajés do Rio Guerra, né? O Glauber morou lá durante um ano, eu acordava, ele estava na minha frente na Copa, ligando para arrumar lata de negativo para filmar e comendo meu sanduíche todo, entendeu? Foi nisso que eu nasci, né?
Eu vivo repetindo isso, talvez seja verdade, o negócio de eu ter entrado no cinema é uma coisa até de receber atenção. Isso que eu achei dos seus pais, tal, quer dizer, com a casa cheia de artista, tal, é verdade. Nunca te deu vontade de chutar lata de filme, se rebelar, eu vou ser diferente? Mas eu já chutei muita lata de filme. Como eu já chutei? Lata de filme, né, é uma coisa que a gente vive carregando, eu carrego até hoje. Passei para baixo. Eu nunca vou ter ninguém para carregar ela. Você sempre vai se ver carregando, não uma, várias latas de filme, né? Isso é um karma, né? É aquela coisa é quase como um parto, é um filho, ali está naquela lata. Você sempre vai carregar a lata de filme, né? É uma coisa que ninguém deve carregar além de você. Fábio, agora, desculpe, tem algum momento da sua infância, algum momento que seja muito marcante para você nessa história? Quer dizer, é lógico que quase que a história do cinema nas últimas décadas brasileiro passou pela sua casa ou teve a sua casa teve próximo do que talvez mais importante tenha acontecido. Mas tem algum momento que você destacaria, uma pessoa, algum fato, algum filme que você viu muito menino que você falava, esse é o caminho, você descobriu que ali estava a sua... Olha, eu vou dizer, esse é o caminho, eu descobri, nunca aconteceu, acho que nunca vai acontecer. Eu vou estar sempre procurando, né, que nem viver. Mas tiveram vários momentos, assim, vários. Eu me lembro, assim, fortes, né, assim... num Fusca, meu pai dirigindo, eu e Bruno sentados no colo do Glauber. A gente acabava de ver o tempo das dirigentes, John Ford. O Glauber sempre levava a gente para ver John Ford, né? O Glauber apostava no herói, né? Uma coisa rara no Brasil, o herói, né? E... não tem nenhuma escatologia, mas aí ele tirou uma meleca, passou no vidro e falou, pô, tudo que é herói tem que tirar a meleca, tem que passar no vidro. Sabe? E John Ford é genial, né? Porque não é que ele acredite nos Estados Unidos, ele acredita no mundo, né? Não é o John Wayne, não é, entendeu? E o John Wayne também tira a meleca, sabe como é que é? Por mais que ele limpe a meleca do cavalo, do olho, do nariz, o que seja, do cachorro, né? Assim, isso me marcou muito, né? Porque estava chovendo e tal. E ele ficava falando do filme do John Ford, dos cavalos e do herói, com o John Wayne, né? Aquele americano, ele dizia, pô, quando é que nós vamos ter um cara desse tamanho, bonitão, grande, 1,90 m, não sei quantos quilos, né? Dando tiro em todo mundo, né? E ninguém consegue acabar com ele, tem uma hora que ele fraqueja, ele não dá certo, depois ele volta, né? A trajetória do herói, isso me marcou muito, né? Em termos de que, sabe, o herói, a dramaturgia é o mais importante, né? A gente deve, né? O Glauber sempre me impressionou muito porque é uma pessoa que eu considero assim, uma pessoa que trabalhava inclusive a desconstrução, né, da linguagem no cinema por ideologia, né? Que é uma coisa que eu não tenho ideologia, nunca vou ter, né? Mas a ideologia dele era essa, né? Era trabalhar pelo herói. O brasileiro tem que ter herói, né? Aonde? No cinema. Suzana. Ô, Fábio, uma coisa, você falou que a sua cultura cinematográfica é principalmente brasileira, né? E, quer dizer, o Oscar é muito valorizado pelo cenário internacional porque seria uma porta de entrada para Hollywood. Ou seja, um diretor, quer dizer, dentro de Hollywood, um filme indicado aumenta a bilheteria, um coadjuvante tem lá o seu cachê triplicado, etc. e tal. Qual é a tua expectativa com o Oscar? É uma porta de entrada para Hollywood? Você quer pegar as malas e filmar lá, entendeu? Por que essa valorização tão grande, já que a tua cultura, assim, você diz que é tão brasileiro? O que o Oscar valoriza tanto? Olha, o cinema, antes de tudo, ele é o cinema do mundo, não é só brasileiro ou hollywoodiano, né? A valorização é em função de que o cinema é uma coisa poderosa, né? Que vai mesmo para o mundo inteiro. O cinema é sobre o impossível. Eu estou citando Godard, num programa que eu vi ele gravar, né? Ele dizia, do Wim Wenders, em Cannes, ele chamava Quarto 666, ele dizia, a pergunta era, o cinema vai morrer? Ele dizia, não, o cinema nunca vai morrer porque o cinema é sobre o impossível, né?
E a morte é uma coisa possível, o cinema é sobre o impossível. Então, lógico que tem isso, né? Assim, a gente vê, por exemplo, outro dia eu fui conversar com o Babenco, meu mestre, né? Para me aconselhar com ele, né? E a primeira pergunta que ele me fez foi o quê? O que você quer? Eu falei, não sei. Né? Ou seja, eu estava ali para me aconselhar com ele. Né? Você não quer filmar com a Meryl Streep e com o Jack Nicholson? Você pretende fazer carreira nos Estados Unidos, como seu irmão Bruno, ou mesmo Babenco, que, com sucesso de Pichote, Dona Flor? Olha, pode ser que aconteça, né? Vai ser uma consequência, pode ser que isso vá, se eu tiver, né, essa capacidade, essa habilidade, né? Assim, mas nunca vai ser uma coisa à parte, né? Do que foi a minha vida inteira, do que é a minha formação, entendeu? Quer dizer, é lógico que todo mundo, depende de como você lidar com tudo isso, né? Lidar com a cultura deles, você tem muito a sofrer, né, também, quer dizer, e não se faz nada sem sofrer, nada de bom sem sofrer muito, entendeu? Então não existe essa coisa, não, agora eu quero ser lá e ser o bambambam de Madureira, do bairro Peixoto, não, de Hollywood. Também não é assim, entendeu? Assim como eu nunca vou dizer, né, não existe isso, eu sou o melhor, entendeu? Não é, você não pode, né, achar isso, dizer isso, você é o melhor, não é o melhor, não existe o melhor, né? Isso faz mal. Então, quer dizer, se você fica assim, vorazmente, eu quero ir para Hollywood, eu quero fazer cinema em Hollywood, não sei o que, sabe? Por quê? Será que eu mereço? Ou será que as pessoas acham que eu mereço? Entendeu? Vamos ver. Se der, sabe? Eu não sei, quando acabou o Quatrilho, e muito antes de indicação e tal, com o resultado do filme, eu pensei assim, gente, que coisa, né? Eu não sei, eu acho que eu não nasci para isso não. Eu vou abandonar isso, eu vou ir embora, criar porco e galinha, porque eu não tenho estrutura para aguentar essa exposição. Né? Não é assim... será que eu vou conseguir fazer melhor do que isso? Me deu um medo tão grande, sabe, de continuar nisso, né? Você levou 8 anos, né? O Quatrilho é um projeto de 8 anos. Você levou 8 anos para concretizá-lo, tal. Agora, o que, na sua opinião, voltando um pouco, a indicação do Oscar de Quatrilho, melhor filme estrangeiro, o que significa, que reflexos que teria para o cinema brasileiro como um todo? Não digo para o seu filme, que vai ser muito mais conhecido, vai aumentar as bilheterias, mas para o cinema nacional, o que você acha que pode... Olha, eu acho que vem num ótimo momento, né, em que está... Ainda, voltando à sua primeira pergunta, né, assim, teve um hiato, né, houve um hiato que serviu para uma reflexão, uma autocrítica, né, que foi o governo Collor, né, que tentou exterminar, mas não conseguiu, né? Presidente passa, cinema eterno, né? Aí veio o nosso presidente Itamar, quer dizer, o que o cinema pretende? Não é depender de uma política governamental, e sim sobreviver da sua potência, da sua capacidade, né? Dos seus recursos, do seu talento, né? É isso que o cinema pretende. A gente tem uma lei hoje que é a alavanca, é a coisa mais importante para o cinema, que é a lei do audiovisual, mas que não deve ser a nossa grande prerrogativa ou eterna, não. Ela deve acabar no momento em que nós reconquistarmos a nossa fatia de mercado e formos de novo, como já fomos nos anos 70 e antes, um produto que ocupa o seu espaço e compete com o produto de fora que vem, né, e se impõe também. Né? Agora, digo... Não dá mais para repartir 50% com o exibidor, não dá mais para ter esse preço de ingresso, não dá mais para o exibidor não participar do que a gente gasta na mídia, com televisão, com jornal, com tudo mais. Isso é uma política, por exemplo, nos Estados Unidos, o exibidor leva 10% mais custo operacional, e no resto do mundo eles impuseram esse negócio de 50%, para acabar com as cinematografias nacionais. Chega disso, não dá mais. Por mais que adore o Hollywood, Motion Picture, não sei o quê, sabe, não dá. Isso não vai à frente, entendeu? Isso é uma coisa que tem que acabar, é mais importante que qualquer lei, né? Agora, é muito difícil. Outra coisa que não dá mais é a gente não ter espaço na televisão. Né? Tá vindo pelo cabo, mas o broadcast... Menos na TV Cultura, certo? Menos na TV Cultura. Viva a TV Cultura!
Né? Quer dizer, não, mas não é assim, quando bota cinema brasileiro na televisão, dá pico de ibope lá em cima, entendeu? E isso vai vir, eu não sei como que vai vir. Agora, o povo gosta, tá aí, né? Como você falou, né, reclamando, né, 4 semanas lá, o índio não sei o que, agora tá aí na 27ª, né, o vídeo na praça, etc e tal. Isso é o quê? É um insight, né, é a síndrome da nacionalidade, né? Não confundir o nacional popular com qualquer outra ideologia. O nacional popular é um sentimento, não é uma ideologia, é uma coisa popular. Nós não devemos ter preconceito contra o popular. Por mais que nós não tenhamos compreensão, não pode ter preconceito. Através do preconceito a gente nunca vai compreender. Mas, Fábio, eu queria... Podia deixar que a Tereza não fez? Fábio. Guilherme, na ordem, tá bom? Que não falaram ainda. Fábio, no Oscar a competição é muito pesada. Dos filmes que vão competir com o Quatrilho, quais os que você mais teme e por quê? Olha, eu não tenho razão para ter temor porque a indicação para mim já premiou. Então é uma honra estar lá, né? E eu posso aqui passar como informação que a distribuidora do filme diz que o mais forte competidor é o Antonius Line, é o filme holandês. Né? Então isso é uma coisa que... Né? Você assistiu os filmes? Tem algum que você Nenhum. Não assisti nenhum filme. Nenhum. Aliás, o Quatrilho está passando hoje, junto com os outros, em Nova York. Amanhã dia quinta, 4. no Museu de Arte Moderna para os acadêmicos. Ô, Fábio, você vai ver os outros concorrentes? Se eu puder, eu vou, se der tempo. Não tem nenhum lançado nos Estados Unidos, a não ser o Antonius Line, que eu vou ver assim que chegar lá. Claro, não sei se vou também, entendeu? Para não sei. Guilherme, por favor. Eu queria mudar um pouquinho a conversa para uma questão que me interessa mais, a questão estética. Eu acho que o seu filme tem uma coisa que, assim, alguns críticos usam isso como um defeito e que eu acho que é uma grande qualidade. Uma coisa que, inclusive, eu acho que tem a ver com essa indicação para o Oscar. Eu acho que une uma coisa com a outra. Que eu acho que esse filme tem uma brilhante releitura da teledramaturgia brasileira, que a gente costuma sempre considerar como subproduto do Brasil e que eu acho que ao contrário. Eu acho que nos últimos 10 anos a telenovela brasileira foi a grande dramaturgia brasileira que existiu. Não foi o cinema, não foi a literatura, não foi nada. Eu queria saber qual a sua influência dessa teledramaturgia. Como você vê essa sua ligação com a teledramaturgia brasileira? Olha, é fundamental porque, por exemplo, da nossa geração, a minha, a tua e vários outros, né? Assim, tem a outra geração do cinema que foi formada pela literatura, né? Cacá, Jabor, Nelson Leon, Joaquim, Rui, né? Walter Lima, né? Nelson, né? Que nasceram antes, né? Tiveram uma formação literária. Nós nascemos já com o evento da televisão, com aquela coisa, né? Ali se mexendo na frente da gente. A gente tem uma formação, né? Audiovisual, né? Que, como você disse, implica, né? Na influência da teledramaturgia. Eu absolutamente discordo dessa coisa de se colocar o cinema contra a televisão. A diferença do cinema com a televisão: tem uma tela pequena, né? Tem uma tela grande, são dois, né? Eu, como cineasta, não tenho a menor vontade de falar mal da televisão, absolutamente, porque é onde o cinema mais passa é na televisão. Agora, não que você vá fazer para ter... Agora, o mais importante é o texto. Nós não devemos subestimar, nem valorizar a televisão porque ela imita o cinema, nem subestimar o cinema porque ele pode parecer televisivo. Entendeu? Quer dizer, o que importa é uma forma adequada, é uma linguagem adequada, né? Aí a gente já passou do assunto indústria e vamos falar de linguagem, né? Vamos falar de personagem, sabe? Eu acho que nós estamos ali para narrar, né? Falar, cinema, essa baboseira de cinema de autor e cinema comercial. Ô, coisa chata, né? Porque a última coisa que eu gostaria de ser na minha vida e me auto-intitular, eu sou um autor e tal. Você não tem essa de autor, todo mundo é autor, sabe? A partir do momento que o cara se diz eu sou autor, é porque ele não acredita nele mesmo. Entendeu? Aqui ele está dizendo uma coisa que nem precisa dos outros dizerem, já está lá, sabe? Ele está manifestando uma insegurança, então essa política não existe. Né? Aí vem o papo do produtor, porque foi do produtor, porque não sei o quê, blá, blá, sabe? Isso é você menosprezar.
quem gosta de arte, e a arte é feita para quem? Para o público. Nós, artistas, gostamos de dinheiro. Fazemos arte para também ser bem remunerados, né? Para botar ali. Então tem essa troca. Eu sou puro, não tem mais mecena, não tem mais rei, nobre, nada, foram todos mortos, guilhotinados. Está aí o Charles se divorciando da Diana, um escândalo, tampax, não sei o quê. Então esse papo não existe. Fábio, entendeu? O Carlos Eduardo Etzel, aqui de Genópolis, São Paulo, quer te provocar um pouco e pergunta o seguinte: em que medida o fato do seu irmão estar casado com a ex-mulher do Spielberg ajudou na sua indicação ao Oscar? Olha, se ajudou, foi porque ela, né, rezou, viu o filme, gostou, né? Assim, aí eu vou para uma outra coisa, que é o seguinte: a gente deve acreditar que a gente consegue dar certo nas coisas pelos nossos próprios méritos e não essa cultura que existe no Brasil de conseguir dar certo ali pelo jeitinho, por baixo do pano, ser malandro, pagou quanto para aquele ali, entendeu? Sabe, o Spielberg vai influenciar, você acha que ele vai ligar para alguém para votar no meu filme? Pô, senão ele ganhava tudo, entendeu? E levou anos para ganhar. Imagina, a Amy vai fazer isso? Nunca. Né? Não existe essa coisa, é uma coisa completamente anônima, né? Então não tem essa influência, não existe essa influência, né? Ela nem votou, ela nem vota para filme estrangeiro, a Amy, que é membro da academia, porque a academia, todos os acadêmicos são e foram algum dia nominados, né? Só esses fazem parte da academia. Então não há esse tipo de lobby, de influência, né? Essa cultura é uma coisa que tem que, né, ninguém começar a aprender que está acabando. Com calma está acabando. A poesia é mais importante, né? Fábio, e a Maria Cecília Duarte, aqui de São Paulo, e a Francisca Clara de Paula, lá do Crato, lá do Ceará, agradecemos a audiência, pergunta que as duas perguntam mais mesma direção, fazem perguntas na mesma direção. Com a atual situação econômica, como conseguir novas produções de cinema no Brasil? Olha, a situação econômica é plenamente favorável, né? Assim, a prova é de que está muita gente filmando, vários filmes vão ser lançados, os filmes estão dando certo em bilheteria, né? Tem o orgulho, tem o prestígio, tem uma lei. Então, assim, o cinema, né, está levando filas. Não é exatamente uma euforia. Você vê a Carla Camurati, a nossa grande Carla Camurati, que eu tiro o chapéu aqui para ela, né? Fez o Carlota Joaquina, que abriu esse caminho todo, não precisou de distribuidor, foi lá, pá, botou o filme dela, né? Por quê? Se a gente for analisar o fenômeno, né, do filme Carlota Joaquina, né, que mostra o quê? Né? O que né? Hoje, qual é o público de cinema? É um público privilegiado, que paga muito caro, né? Então está mudando a nossa cultura. O que a Carla botou no filme dela, né? Uma coisa que é diferente do que todo mundo já viu, né? Que aqui as coisas são feitas de que forma? Que a gente pode falar a verdade, que a gente não precisa de mentir. Isso é que é importante. A verdade é muito importante. Ela é provocada pela liberdade. A Carla, quando resolveu fazer um filme, diante de toda, né, a conjuntura que existia, ela estruturou um filme para agredir essa conjuntura e conseguiu, né? Isso é o quê? É uma coisa de liberdade que moveu ela, né, e que gratificou ela, que fez dela uma vencedora. Eu queria fazer uma pergunta, lembrando um pouco do caso da Carlota Joaquina, e lembrando que você falou sobre a frase do Glauber, segundo a qual o cinema brasileiro precisava ter um pouco aquela imagem do herói, que é o do John Wayne, e do sujeito que chega e vence e tudo mais. E eu estava pensando o quanto em filmes brasileiros acontece uma coisa que é um pouco do Brasil se voltar sobre si mesmo com uma imagem muito negativa, a imagem de que as coisas aqui são necessariamente mal feitas e que o herói realmente não existe. Quer dizer, o Glauber, segundo você, falou isso, e dá a mesma impressão de que falta esse herói. E eu estava lembrando do Carlota Joaquina, que é justamente um filme em que os mitos ou os vultos da história são refletidos no filme como uma
uma coisa que é muito menos do que se pensa. Existe sempre uma espécie de um rebaixamento, vamos dizer assim, do orgulho nacional, ou um rebaixamento do heroísmo histórico ou de qualquer tipo de epopeia histórica que o Brasil possa ter presenciado. E nesse sentido eu achei engraçado você falar do Carlota Joaquina, porque o seu filme me parece um filme muito mais épico e muito mais otimista, no sentido que são pessoas que trabalham e que vencem e que realmente no quatrilho economizam e trabalham e conseguem um sucesso. E nesse sentido eu achei o filme indo um pouco, digamos, à margem da corrente habitual do cinema nacional, na qual justamente as pessoas, o filme típico nacional seria aquele em que a pessoa trabalha e se dana, e não consegue a vitória. Então, eu queria saber um pouco como é que você vê, se você concorda, se isso é um viés típico do cinema nacional, e se você concorda com essa, digamos assim, oposição um pouco abstrata que eu estou tentando fazer entre o Carlota Joaquina e o seu filme. Olha, o Carlota Joaquina, ele fala de uma época que vamos dizer, não existia ainda uma nacionalidade constituída, né? Como o quatrilho também, né? E como sempre se faz no cinema nacional, quer dizer, ou sempre se pensa no Brasil, que o Brasil não tem uma nacionalidade constituída até hoje também, né? Quer dizer... Mas é claro, nós somos um país em construção, né? Assim, nós estamos nos construindo. Né? Ou se destruindo também, como alguns acham. Olha, mas se destruindo é uma coisa que existe, que é normal, isso é do ser humano. Né? É o amor e ódio, é o prazer e sofrimento. Né? Eu não concordo com você que a gente esteja se destruindo neste momento. Neste momento existe uma coisa... O modelo, né, é um modelo que também já essa tal da globalização, e nós vamos começar a falar do mundo, né, uma coisa, não estamos mais falando de cinema nacional, nem de Carlota Joaquina, de nada, vamos falar, né, da posição, assim, sabe, do que existe enquanto personalidade, né, por que né, nós não podemos também apontar para coisas que dão certo, quer dizer, por exemplo, o sarcasmo, a farsa é uma maravilha, né? Você vê que a Carla, no filme dela, ela fala daqueles personagens todos, né, que estavam aqui fugitivos, né? Do Napoleão, Dom João VI, Dona Maria Louca, a própria Carlota, né? O que foi aquilo ali? Uma nobre que veio para cá e dizia que odiava esse negócio aqui. Isso bate, né? Quer dizer, por que as pessoas aqui que são de elite têm que continuar odiando o que é isso aqui? Uhum. Né? Não tendo essa coisa né, que é muito importante de amar isso daqui, de não achar isso aqui ruim. Aquela mulher, ela, no sapato dela, a Marieta, né? Derrubava até, ai, que porcaria, que não sei o que. Você entendeu? Quer dizer, isso é uma coisa, né, por que essa... E quem vê o cinema brasileiro é, né, uma classe mais privilegiada, não só o cinema brasileiro, o cinema em geral, por causa do preço do ingresso. E eles, né, se surpreenderam com aquilo ali, né? Por exemplo, o Leopoldo Serrano, ele diz, pô, que bom, a classe média que sempre falou mal do cinema que é feito no Brasil, né, que é mal feito, que não sei o quê, que só tem sacanagem, sexo, não sei o quê, está sendo recuperada, e a partir dela, né? Uhum. Eu vou pedir para a nossa produção passar agora mais um pedacinho do filme O Quatrilho, para vocês, para quem não viu ainda, ter a oportunidade de ver, e a gente volta daqui a pouquinho, continuando a entrevista com o Fábio Barreto. Tu te acerta bem com o Máximo. Teresa, homem é homem e mulher é mulher. Cada um ficando no seu lugar, tudo se acerta. E se teu marido fosse o Ângelo? Ah, Deus me livre. Deus me livre de pensar uma coisa dessa. Mas o Ângelo não é um bom homem. Ah, eu não sei. Quem tem que saber é tu, não eu. Por que essa conversa? Bobagem. Bobagem para passar o tempo. Parece conversa de criança sem juízo. Amor, nunca é pecado
é sempre uma coisa boa. Porque foi feito por Deus. Continua. Continua. E acho que o amor é uma coisa. E casamento é outra. E quando as duas coisas acontecem separadas, o que é que se faz? É isso que eu não sei. É isso que eu também não sei. Aborrecido, padre Giove? É que fico triste quando faço um casamento. Mas por quê? Um brilho nos olhos dos noivos. Um brilho que vai durar muito pouco. E as noivas estão risonhas. E daqui a uns anos estão maltratadas, feias, envelhecidas, cheias de sofrimento e resignação, chorando no confessionário. Mas o que você vai fazer? Não é mesmo? Bem, visto o trailer aí do Quatrilho, aliás, esse é um dos momentos fortes do filme, os dois. Nós recebemos aqui o Ednei Maximiano do Costa, o fax do Ednei de Alphaville, e a Lígia Vial de Campinas, perguntando sobre a questão da pronúncia. Como é que foi feito o trabalho de pesquisa? Como é que foi feito os atores? Você carregou ou diminuiu no acento do sotaque italiano? Usou menos palavras, mais do que deveria usar? Como é que você trabalhou essa questão, Fábio? Olha, o que eles falam, o jeito que eles falam lá, por exemplo, o elenco do filme tem 52 personagens atores, eu levei 8, 44 são de lá. Então o que eu tentei foi chegar perto, né, uns dos outros. E eles quer dizer, o parte pri era não, assim, não podemos, a coisa não pode ser ininteligível, tem que ser inteligível, né? Porque muitas vezes lá o que se fala é ininteligível para a gente, né? Para o geral. E a gente chegou a uma coisa da dramaturgia, porque a dramaturgia determina o que é inteligível ou não. Não existe essa coisa da fidelidade, entendeu? Por exemplo, o cinema americano, que é o mais forte, quando a Meryl Streep resolve falar que nem uma sulista, no mundo inteiro ela vai ser legendada. Nos Estados Unidos ela fala que nem uma sulista e os caras ali ouvem de algum jeito e tal, entendeu? Aqui a gente tem que se acostumar a isso também, né? O que pode prejudicar às vezes é uma reprodução de som, mas os dialetos que se falam por aí, no Brasil, o português, já é perfeitamente compreensível. Marcelo, você estava fazendo uma pergunta e a gente te interrompeu. Não sei se... mas isso para voltar ao assunto antes do intervalo, no qual você falou, você estava se referindo ao Carlota Joaquina e mostrando o quanto a classe média que normalmente tem preconceito quanto ao cinema nacional foi lá ver um filme e vibrou com aquela apresentação de uma realidade que para nós ou era desconhecida ou era distorcida pela história oficial. Agora, o que eu queria falar na hora que parou aí e teve intervalo, é que justamente a classe média, ou o público em geral, digamos, vibrou com aquele filme, não por nacionalismo, eu diria, mas pelo fato de que justamente naquele filme mostrava alguém que falava muito mal do Brasil, que era a própria família real, e que essa gente que falava mal do Brasil que também era péssima, quer dizer, também era o Brasil, nos seus defeitos, era consequência daquele mesmo tipo de dominação e daquela mesma classe. Então, de certo modo, quer dizer, eu diria que continua havendo um espírito, pensando nos filmes nacionais em geral, quer dizer, eu estava pensando, por exemplo, em Sábado ou mesmo em A Causa Secreta, filmes em que, digamos assim, o sentido de crítica em relação à realidade brasileira é muito forte e que a redescoberta dessa realidade brasileira
pelo público e pelo interesse que há no filme nacional, é um pouco uma descoberta com um prazer de se autoflagelar, de se autotorturar, no sentido que nós estamos vendo uma coisa que não está dando certo. Quer dizer, o Sábado mostra um filme que mostra um prédio caindo aos pedaços, em que as coisas não funcionam, em que todos os personagens envolvidos estão em volta de um elevador que está quebrado e a coisa não vai funcionar e tudo mais. Então, eu estava pensando um pouco o quanto, novamente, quer dizer, o quanto essa redescoberta da realidade brasileira vai num sentido e o seu filme vai no outro sentido, que é um sentido um pouco mais vitorioso, um pouco mais épico e um pouco, digamos assim, regionalizado, no sentido de serem personagens que lutam, e a gente viu o exemplo agora da Glória Pires aí como uma personagem extremamente lutadora, extremamente forte, justamente aquele herói que você disse que o Glauber estava sentindo falta na presença do cinema nacional. Era só completando o raciocínio aí, sem querer polemizar demais. A comentar o que você está falando, por exemplo, a realidade que mais é presente, né, no consciente e inconsciente, né, do brasileiro que se alimenta de imagem, uma vez que a quantidade de aparelhos de televisão que você tem no país é muito maior do que a quantidade de geladeiras. Isso quer dizer que... né, e por isso que o socialismo na Rússia acabou, porque o padrão de vida do russo não subiu depois de 25 anos. Ele não podia botar comida na porta da geladeira. E ele pagava para ter uma geladeira com um lugar para ter comida, mas ele não podia botar comida ali. Então, para quê? Né? E a grana ia para a guerra, ia para espaço, Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, e o que a gente vai falar, então, do comercial que existe na televisão, por exemplo, do que é vendido como modelo para a gente copiar, né? A roupa que a gente tem que vestir, a calça, o sapato, a cara que a gente tem que ter, você entendeu? Esse modelo de uma coisa que não tem nada a ver com a gente, né? Por exemplo, isso é uma coisa que é terrível, né? Eu estou aqui numa televisão, mas eu tenho que falar disso. Eu estou correndo um risco, estou correndo perigo. Agora é o seguinte, entendeu? É um absurdo a quantidade de vezes que um emissor de televisão se anuncia. Entendeu? Eu passo um filme no cinema, pago uma nota para botar o meu anúncio lá e ela se anuncia de graça e o cara não tem que sair de casa, não tem que ir a lugar nenhum. Ainda é patrocinada por esse modelo que não é para a nossa sociedade, que faz o brasileiro enlouquecer, que ele não consegue saber como que ele não consegue ser aquele bonitão ali, aquele modelo que vai entregar a flor, né? Oh, e tal, o perfume, o uísque que ele bebe, não sei o que, que ele nunca vai chegar a ser aquilo ali, né? Tem que ser regulamentado isso. A comunicação social, a comunicação de massa no Brasil tem que ser mexida, entendeu? O poder público aqui ainda é um assinte, sim. A gente fica assistindo aí o que está acontecendo, os bancos, etc. e tal, tudo que se faz aqui, né? E não param de acontecer os escândalos, sabe? E aí? Sabe, cadê o Conselho de Comunicação Social, né? Que o Collor assinou e nunca foi instituído, né? Que é um órgão consultor do Congresso. O consumo de imagem hoje no Brasil é maior do que de alimento, entendeu? A quantidade de horas que tem para se alimentar aqui, entendeu? E o que se vende para o brasileiro, que ele tem que ser, o que é imposto a ele, o cara nem come aquela quantidade de comida que é vendida e já é vendido a ele um remédio para curar dele daquela comida que ele não come. Você já imaginou um negócio Fábio, desse? Interessante, você pode se concluir dizer que... Desculpa. Não, só fazendo ligação com a pergunta do Marcelo, que o brasileiro voltou a gostar de se ver na tela, estava sentindo essa necessidade de ver a sua imagem, a sua iconografia, uma coisa que estava meio fragmentado, que não aparecia tanto. Daqui, dos 3 filmes o Quatrilho, o Carlota Joaquina e o Terra Estrangeira também, tem uma interessante, porque falando do passado, do presente, né, imediato, tem a coisa da imigração, do exílio, entende? Quer dizer, tem uma coisa que une a matemática brasileira, tanto de imigração como de exílio, que une esses filmes. O que eu acho que o Marcelo quis dizer é que o seu filme é aquele que aposta no Brasil que dá certo. Aquela coisa, se você vê isso, se isso é importante fazer um filme assim, ou... Não, eu discordo. Eu acho que ele mostra uma parte que está ali, que não está mostrada, entendeu? Que não necessariamente não tem essa coisa de dar certo, né? Aquilo ali não é
uma coisa impositiva, assim, olha, sejamos todos assim para dar certo. Não, mostra ali um segmento, né? Existe um brasileiro que vem para o Brasil para dar certo. Como eu acho que todo brasileiro que mora, habita, pisa no Brasil, quer que o Brasil dê certo. Você entendeu? Terra Estrangeira, por exemplo, fala, né, da falta, é uma coisa que é muito pouco falada no Brasil, né? A falta de perspectiva que existe. Por que o cara tem que sair? Não é nem preciso do Collor, o filme toca, mas não é nem preciso do Collor, as pessoas às vezes querem ir embora porque aqui não tem oportunidade mesmo. Apesar de existirem muitas oportunidades, tem que se falar mais de oportunidade. Hoje eu lendo a Folha, tinha lá no caderno de emprego, existem 7.000 diferentes modalidades de emprego sendo oferecidos em São Paulo. Né? Eu olhei aquilo e falei, oba, que coisa legal, né? Fiquei radiante, adorei aquilo. Né? Eu falei, não que aqui seja o país das oportunidades, mas alguma coisa está sendo feita, tem que se fazer alguma coisa. Tereza. Fábio, como você recebe e rebate algumas críticas que foram feitas ao seu filme Quatrilho? De que há um desequilíbrio entre boas atrizes e atores nem tanto, de que seria um novelão. Olha, novelão é novelão mesmo, entendeu? E pronto, quer dizer, quem quiser achar que seja novelão, novelão para mim tem 200 capítulos, o filme tem 2 horas, entendeu? Se alguém acha que pode filmar o filme melhor, vai lá, pega a mesma história e faz o outro filme, da melhor maneira que acha que deve ser feito. Eu acho que, como o Guilherme levantou muito bem essa questão naquela hora, entendeu? Essa coisa da linguagem, né? Quer dizer, nós temos que trabalhar a dramaturgia, né? O tempo dos personagens. O cinema que eu gosto de fazer é aquele ali. Essa história não dava para eu contar de outra maneira, de filmar de outra maneira, de filmar com câmera torta, ou tremidinha, ou isso ou aquilo. Não, ela tinha que ser, para mim, contada daquela maneira. Não sei, eu estou satisfeito com a maioria que tem visto o filme e tem aprovado a maneira como ela foi filmada, entendeu? Quer dizer, assim, eu respeito, tem pessoas que eu respeito profundamente em termos, né, de sensibilidade cinematográfica. Agora, a crítica é aberta, né? Eu acho que a gente, né, a polêmica, né, a discordância é fundamental, né? Eu, por exemplo, nesse filme, não sei como atender o que as pessoas poderiam dizer de uma marca mais autoral, de um arroubo de linguagem, de um arroubo autoral, de uma, como é que se chama, ruptura de linguagem, etc. e tal. Não foi o que eu pretendi. O que eu pretendi ali foi narrar daquela maneira e deixar os personagens existirem daquela maneira, entendeu? E, sabe, não dava para eu filmar de outra maneira, não dava para eu virar a câmera de cabeça para baixo, fazer um traveling gigantesco de 50 metros, um steadicam. Não tinha Steadicam nesse filme. Eu falei, esse filme não tem Steadicam, não pode ter Steadicam. Não pode. Ô, Fábio, agora uma coisa, assim, você falou que, quer dizer, passou 8 anos tentando filmar o Quatrilho, né? E filmou de uma forma super elegante, discreta, madura, não uma paixão arrebatada, não uma paixão sensata, né? Se a paixão pudesse ser sensata no teu filme, as pessoas apresentam essa sensatez na paixão. E você passou 8 anos sem se perguntar, o público também quer ver esse filme, que eu quero fazer? Qual é a tua preocupação com o público? Porque eu acho que se tocou no aspecto também. Antes o cinema, quando custava $1, era visto pelo povão mesmo. Hoje em dia, por $7, o povão está fora do cinema. Então, sabe, você pensava no público, pensava no preço do ingresso. Você estava fazendo esse filme para quem? Para concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro? Eu queria acrescentar, a gente falou antes sobre identidade brasileira. Eu acho que identidade brasileira hoje em dia é um novelão. E não é só identidade dentro do Brasil. No mundo inteiro, o que se identifica com o Brasil são as novelas brasileiras que passam até na China. Escravizaura passa na China, quer dizer, nenhum filme brasileiro é distribuído na China, só telenovela. Quer dizer, em termos de identidade, a gente tem uma identidade forte com o novelão, embora a gente tenha mania de dizer que isso é segundo time. Eu acho que tanto o novelão quanto, né, o filme... Uma cinematografia tem que ser plural, envolver tudo, tem que ter, né, também grana, fundo perdido para financiar o cinema experimental, alternativo. Eu detesto esse rótulo, né, essa coisa, sabe, que revela, né, que é cinema, é cinema. A grana é importante, agora o desperdício existe, a indústria do cinema, como qualquer indústria, é indústria de desperdício, a maior delas é a indústria bélica. Né? Quer dizer, a gente tem que saber disso, como, né, não é nenhuma ofensa falar de novelão. Tem gente que está fazendo
televisão, por exemplo, o Guel Arraes, eu sei que a hora que ele sai para fazer um filme, ele vai fazer bem pra cacete, vai fazer melhor, sabe? Vai fazer super bem, mas ele quer estar fazendo aquilo lá que ele está fazendo, que é genial, que é maravilhoso, entendeu? E não tá com... O Jabor, por exemplo, é um jornalista atualmente, né, que tá fazendo tudo que ele está fazendo, está esperando o tesão vir para filmar, né? Como o Babenco um dia foi jantar comigo, e eu estava falando do Quatrilho, há 3 anos atrás, e ele me disse assim, Fábio, você ainda tem tesão para fazer esse filme? Eu falei, pô, tá tanto tempo que ele falou, você ainda tem tesão, você ainda está com vontade? Pensa bem nisso, hein? Porque senão, eu falei, pois é, tem que ter, né, tem que ter tesão. Fábio, isso é fundamental. Você acha que com o sucesso de Quatrilho, quer dizer, o Quatrilho é um filme super bem cuidado, um filme, né? O cenário, os figurinos, a reconstrução histórica, a ótima trilha sonora, a fotografia do Félix. É um filme de produção, um filme de... Você acha que com sucesso, indicação para o Oscar, ele possa ser uma espécie de modelo, de forma que vai ser perseguida por outros cineastas, que isso que empobreceria nessa diversidade do cinema brasileiro? Olha, uma coisa que deu certo Se for tomado como modelo, certamente empobrecerá. Eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que vem de dentro delas, porque eu nunca vi ninguém imitando alguém fazendo filme aqui, né? Assim, nem, por exemplo, se você tentar imitar, nós não temos Schwarzenegger. Você não acha que a sua geração está mais liberta do Glauber e por isso pode arriscar fazer outras coisas, assim, e que há uma geração acima de você que ficou, por uma questão de natural até, de influência de uma pessoa tão poderosa como foi o Glauber, essa coisa toda? Olha, eu acho que não. Eu acho que o Glauber, ele libertou. Na verdade, ele não aprisionou, ele libertou muita gente, né? Apesar de, por exemplo, assim, ia se ver um filme no MAN, no Rio, onde estava o Glauber, ninguém dava um pio antes dele falar, entendeu? Agora, ele libertou, né? Porque ele acreditou naquilo ali, quer dizer, não foi a morte dele, né? Mas ele está vivo até hoje, né? Porque ele está vivo, né? Ele nos emociona, né? É uma forma de libertação. Então, o fazer cinema é um ato de liberdade, é um ato orgástico, né? É um ato que procura liberdade, é um ato de amor, né? Pode ter todo o seu sadomasoquismo, o seu sofrimento, etc., no meio, né? Agora, é um ato de liberdade. Eu acho que a geração, os mestres nossos, etc. e tal, quer dizer, os movimentos culturais, né? Houve o cinema novo. O cinema novo falava mal da Atlântida, né? Falava mal da chanchada, mas foi formado também por ela, né? O Carlos Manga, o Watson Macedo, né? Anselmo Duarte. Outro dia eu li um artigo no dia do Dias Gomes que o título era Show Oscar. Não ganhe esse Oscar, pelo amor de Deus, vão te massacrar, vão acabar com você, eu não sei. Eu acho que o Brasil evoluiu, eu acho que essa destilação de veneno e afiação de garra não vai estar tão grande, porque, né, vai fazer bem se isso acontecer, apesar da gente já ter sido indicado, e que é o mais importante. Não vai ser nenhuma frustração se não vier esse Oscar. Então, eu acho que essa coisa de aprisionar, eu acho que tem a libertação, tem uma coisa poética que vem no meio, né? A polêmica, ela analisa os dois fatos, vendo ali, tem a parte negativa, tem a parte positiva. Agora, não existe, a dramaturgia não tem o positivo e o negativo, o bom e o mal. Vamos mostrar tudo, vamos registrar tudo e deixar o público julgar. Monique, por favor. Fabinho, tem um monte de coisa para perguntar. Deixa eu ver, já que você estava falando do Glauber, o Índia, eu senti muita influência, assim, né? No tempo, no ritmo de Glauber. E aí, outro dia eu estava revendo ele, que passou, e aí eu pensei, poxa, o que será que mudou, né, assim, na vida do Fábio esse tempo todo? Deve ter sido muita coisa, mas principalmente, assim, conforme a gente vai amadurecendo, a gente também vai se enquadrando mais, né, nos sistemas. Quando a gente é mais novo, a gente é mais, assim, tem vontade de romper as coisas e tal. E eu queria saber se essa sua vontade, porque você sempre trabalhou com obras literárias, né? E eu ouvi dizer que você quer partir para uma coisa sua. Isso é verdade? Isso é uma tentativa de romper de novo? Olha, sempre adaptando obras literárias, isso é verdade, a coisa, mas sempre tive ali. O filme é meu,
quem bota, quem filma, quem estabelece, entendeu? Com a parceria de todo mundo. Eu não preciso de, né, aquela coisa que a gente está falando do autor. Nós não temos que, né, fazer um texto original, entendeu? Para dizer eu sou autor desse negócio. Estou, né? Você vê, o Kaká agora filmou o Jorge Amado, né? Nunca tinha feito um texto adaptado de uma obra literária. Quer dizer, isso pode acontecer na vida. Lógico. Como certamente vai acontecer na minha vida de eu filmar um texto meu, entendeu? Assim, que é uma coisa natural, né? Eu, no momento, estou com muita vontade, assim, de lidar com alguns demônios que eu sempre tive que lidar, mas, né? Ficaram sempre ali, passam por aqui, por ali, nunca tive muita coragem, tem que tirar, tem que botar, tem que exorcizar, né? Essa coisa que você falou da juventude, quando a gente é jovem, né, talvez seja, né, não sei se louco, ousado, né, ou folgado, que seja, eu acho que, né, isso nunca vai passar, não depende de ser jovem ou não. Acho que você simplesmente vai saber administrar isso melhor depois, né? Quer dizer, acho que você vai saber botar isso para fora melhor depois, né? O Genipapo, por exemplo, é uma prova disso. Né, o que está ali no Genipapo, né? Sabe, é um assunto, né, uma polêmica, uma coisa que, onde é que está a Monique Gardenberg dentro do Genipapo, né? Está lançada aí, eu vi hoje os outdoors por São Paulo inteiro, adorei, vamos lá, Genipapo, né? Quer dizer, está ali isso, né? Uma coragem, quer dizer, tem uma dramaturgia forte, né? Fala dos assuntos que estão aí, que são atuais, que tem que ser tocados, são pouco tocados, ninguém toca, né? É uma coisa super atual. Então, quer dizer, está havendo uma potência dentro do que está sendo feito. E do que você falaria? Você já sabe? Você tem algum rascunho já na gaveta? Da crise. O que eu estou fazendo agora, um texto que eu estou trabalhando é um texto de um personagem permanentemente em crise. Fábio, uma coisa, as duas, você, com exceção acho que do Rei do Rio, os outros dois filmes, né, a Índia e Luz e a Homem, baseado em obras literárias, tinham personagens, e o Quatrilho também, femininos fortes, marcantes, protagonistas. Isso é uma predileção, como é que você vê isso? E parece que seu próximo projeto também é um personagem feminino. Olha, assim, eu acho que isso está incluído no seguinte, a mulher, né, ela tem um papel, eu não sei porquê, o Brasil, sabe... Eu vejo o mundo, né? Eu persigo muito a delicadeza da mulher. Eu acho que né, o amor, assim, a mulher é mais livre, ela é mais humana. Né? Eu gosto de trabalhar, né, de falar da mulher, né? Até talvez para gostar um pouco mais de mim, entendeu? De me colocar como homem na mulher, entendeu? Porque, né, assim, de humanizar, tornar o homem mais feminino. Então, tentar falar dos personagens femininos é isso. Olha muito bem quando eu fiz o Rei do Rio, que tem muito homem, né? Tem homem às pampas, não tem muita mulher. Até o Caetano foi ver e falou assim, mas que filme chato, só tem homem nesse filme, coisa chata. Não gostei desse filme. Não. Sabe, aquela coisa... Então, quer dizer, que está próxima da poesia. Eu talvez... Falar da mulher é uma forma de eu tentar me entender, de eu tentar compreender e tentar existir, ser homem. Fábio, desculpa, já que você falou no Caetano, nós temos o Edilson Matos, que é daqui da Santa Cecília, aqui no bairro da cidade de São Paulo, e o Maurício Luiz Gulo, do Paraíso, aqui de São Paulo também, perguntam sobre a música do Caetano. O Maurício diz assim, gostaria de perguntar por que no filme é possível escutar apenas por 2 vezes a música tão bela de Caetano Veloso. Olha, isso foi uma escolha, né? Assim, no momento em que a música entra, né? Eu não sei se tem pouca música ou não, mas a música é linda. Aliás, agora, eu o não Caetano já tinha feito para a Índia também uma música... Eu não vi nenhum outro momento para botar a música além do que eu botei, né? E assim, você tem que ter muito cuidado onde você vai botar música no filme, porque a música é a alma do cinema, né? Ela tá depois, ela tá além de tudo, ela traz alguma coisa que não existe ali. Quer dizer, um músico, por exemplo, quando você chama ele para fazer a música de um filme,
ele entende o filme de uma maneira que você jamais entenderá. Ele decifra o filme de uma maneira que você jamais vai decifrar, senão ele não será capaz de fazer a música para aquele filme, né? E isso é o Caetano, quer dizer, o que ele, né, ouviu ali, né, bateu de uma forma na alma, né? Ele resumiu, né, que tem uma quantidade de significados tão grande que transcendem o próprio filme, transcendem a origem, a raiz, né? Não que vão fechar, muito pelo contrário, multiplicam as interpretações e os caminhos que aquele filme pode ter infinitamente. O Fábio, e o Otávio Birman, aqui de São Paulo, pergunta: qual a repercussão do seu filme dentro da comunidade italiana do país, de um modo geral? A repercussão é super positiva, né? Quer dizer, vem, né, da própria Itália, que é um país que eu admiro muito, né? E que mandou esses imigrantes para cá, que são tão fortes, tão poderosos. A repercussão, né? Basta dizer lá que aquela comunidade que está lá, onde eu trabalhei, que me ajudou tanto, né? Ela está... Quando né, eu estava filmando, eles me pegavam no braço, assim, no ombro e tal. Volta e meia vinha alguém e tentava sentir, perceber o que estava se passando, né? E eles me perguntavam: isso te emociona, isso que você está fazendo aí, isso tem a ver com você? É uma coisa que te, né, mobiliza e tal, que você sente alguma coisa? Eu falei: sinto, né? Toda hora eu estou sentindo alguma coisa, de vez em quando vem um arrepio. Aí eles diziam assim: mas tu ainda vai se arrepiar muito, ainda vai ter muito arrepio daqui para frente. E a Sandra Rigg, aqui de Mandaqui, do estado de São Paulo, pergunta: até que ponto o lobby é importante para ganhar um Oscar? Olha, né, se a gente tirar a aspa do lobby, né, quer dizer, o maior lobby é, né, não vou dizer assim, o primeiro lobby é a fé, né? O que eu posso falar do lobby que a gente está fazendo para, né, já chegar onde chegou na indicação e talvez, né, a estatueta, é trabalhar como todos eles trabalham, né? O que a gente tem é que fazer um filme legal, um filme bom, um filme forte, potente e tal. Agora, basta dizer assim, a gente contratou um cara chamado Lloyd Leipzig, né, que é um homem que já trabalhou por vários filmes que concorreram ao Oscar de filme estrangeiro. Que outro dia o Babenco veio me dizer: eu já trabalhei com ele, é um velhinho simpaticíssimo, maravilhoso e tal. Eu nunca falei com ele, não sei o que ele está fazendo. E o que ele faz, Fábio? O que ele faz? Ele mostra o filme? Ele programa, né, o que é necessário para que esse filme chame atenção, né? O tamanho do anúncio, né? O que vai no anúncio? Ele é um especialista. Né? O anúncio no Hollywood Reporter, no Variety, no Daily Variety, nas televisões, né, dos jornais locais, etc. e tal. Quer dizer, é aquela coisa, né? E isso em relação aqui aos concorrentes, né? Tem uma política de concorrência que a gente não sabe. Esse cara trabalha isso há muito tempo. Então tem este lobby, né? Agora, esse lobby depende dele ver o filme e gostar do filme, porque ele jamais trabalhará para um filme que ele não gostou. E esse lobby é feito para todos os filmes. Tudo. Teve vários filmes que não entraram e tiveram lobbies, talvez até maiores. Você sabe quanto está se gastando para o Star Maker do Tornatório, na campanha do Star Maker? $450 mil. E para o Quatrilho está... Fora os filmes que não entraram, que devem a gente vai gastar 50. Também, o do Costurica, do Angelopoulos também deve ter tido uma grande campanha e não exatamente, do Almodóvar, né? O Almodóvar era um filme quem é que foi que me passou um fax outro dia? A New Line, não sei, Sony, era da Sony. Né? Dizendo, não sei o que, sabe, gastam um monte de dinheiro, né? Quer dizer, nós talvez sejamos a campanha mais... né, mais modesto. Beleza. Fábio, você já está fazendo o discurso de agradecimento quando for receber a estatueta do Oscar? Ô, Tereza, olha, só queria dizer que eu tenho aqui uns 5 fax. Perguntando isso, exatamente. Perguntando isso, Fábio. Não tem discurso de agradecimento. Não tem. O agradecimento eu posso falar aqui agora. Se eu ganhasse, eu diria assim:
Obrigado, academia, né? Pai e minha mãe. Aos acadêmicos. Não, obrigado, né, a todo mundo que me ajudou. Ao clã Barreto, você faria um agradecimento especial? Olha, eu deixaria ele fazer, porque eu daria um tempo no meu para deixar... Porque o agradecimento vai ser em português, um pouquinho em inglês só. Obrigado aos acadêmicos e tal. É só obrigado, né? E dizer, viva Brasil, nós vamos dar certo. Você é supersticioso, assim? Tem alguma superstição pro dia, não? Superstição pro dia? Olha... Uma simpatia? Eu não sei. Olha, eu acho que a superstição, né? A minha maior superstição é a lua, porque eu sou canceriano, depende do estágio da lua. Então, quando ela... Às vezes eu estou me sentindo meio assim, não sei porquê, aí eu acho que é a lua. Né? Ou alguém que venha me dizer alguma coisa. Né? Mas assim... Toda e qualquer superstição que vier chegar a mim é porque ela tinha que chegar e eu dou valor, eu respeito. Fábio, a gente está falando de cinema o tempo inteiro, mas você já fez teatro, já dirigiu show musical, televisão e ator, já teve do outro lado. Você gosta de ser ator? Você estreou como ator num documentário familiar, foi isso? Você gosta, se considera um bom ator? Você prefere estar desse lado das câmeras ou do outro? Não, detesto ser ator. Não tem nada a ver com ator. Eu só fiz um pouquinho assim para saber como é que era, porque eu achava que era muito confortável, assim, né? Isso aconteceu no Memórias do Cárcere, o Nelson um dia, o Roberto Bonfim não topou, aí ele virou e falou, você vai fazer? Eu falei, então tá bom, eu vou lá, porque eu achava assim que a gente fica ali se matando para fazer aquilo tudo, e eu tô ficando lá sentadinho, olhando, gozando da cara de todo mundo. Então é sacanagem, estou generalizando, mas agora é um inferno ser ator, é um horror. Entendeu? Eu adoro eles, acho maravilhoso, mas eu não sou ator, não quero ser ator, entendeu? E assim, adoro as pessoas que têm essa capacidade de ter esse prazer atuando, agora não tenho nada a ver com isso. Ô, Fábio, aqui se fala muito da questão assim, da identidade do cinema brasileiro, né? A identidade que às vezes vai por um caminho, vai por outro. E a tua identidade? Foi muito complicado crescer na família Barreto, querendo ser cineasta, entende? O Bruno é cineasta, a competição interna, existe isso, ou sabe, é um time... Seu trabalho era comparado com o dele? Havia uma rivalidade? Claro, sempre, né? Isso é inevitável, né? Mesmo que você não seja irmão, não faça parte de uma família, isso acontece em qualquer lugar. Você vai para o festival, vai para aquilo... Né? Somos todos irmãos, somos todos da mesma família. Imagina sendo da mesma família mesmo, né? Ali, né? A competição é sempre inevitável. Como são? Mas assim, tem que ir pelo lado saudável, né? Assim, a fraternidade, né? Pode falar palavrão aqui? Não? Pode, depende do palavrão. Olha... Nós já entrevistamos a Dercy aqui. Então... O amor é o que mais importa, ele vence tudo, né? Quer dizer, o amor e a tal da liberdade, blá, blá, blá. Mas assim, outro dia a gente foi fazer essa matéria para Veja e tal, e aí o fotógrafo pediu pra gente se olhar, eu e Bruno, a gente estava fotografando junto, um na cara do outro, e olhando assim um pra cara do outro, ele virou pra mim e falou, seu filho da puta, tu foi lá, e né, me deu um beijo, um abraço, entendeu? Aquela coisa... Dele também, porque o Bruno é mestre meu. Eu aprendi muita coisa com o Bruno, né? Como são mestres, como o Guilherme é meu mestre também. Aprendi muito com o Guilherme, pelos filmes dele, que eu adoro. A própria Monique, né? Quer dizer, sabe, aí a gente tem que ser generoso, né? E também na hora que fica puto, falar que ficou puto rindo, né? Gostando de ficar puto. O Bruno falou uma vez que tem uma coisinha assim, a Lucia é mais Bruno e o Luiz Carlos é mais você. Como é que é essa... Olha... Que assim, um se joga mais... Que você seria mais lírico. Mais lírico, é. Uma vez me disseram assim, ô Fábio, por que você não filma Esaú e Jacó? Aí eu falei, filma você, eu não. Entendeu? Quer dizer, então, essa coisa do mais, né? Mas tem uma identidade maior? Você acha que existe isso? Você com o Luiz Carlos e o Bruno com a Lucia? Ela passa por momentos, né? Passa por momentos. Porque aí tem uma coisa que é muito forte, que é essa coisa, né, do amor, da surpresa, né? Uhum. De uma coisa que não envelhece, que é conviver, né? Uhum. E cada um perceber como é que o outro está passando o tempo, né? Apesar de não se ver de vez em quando, a dependência, né? Assim. E chegar sempre num único ponto, que é torcer um pelo outro,
né, e falar a verdade. Fábio, você acha que essa indicação é um grande presente para o seu pai, por exemplo? Que ele se deu, né? Ele se deu porque ele é responsável por isso, né? É um presentão, assim, que ele merece, né? Que todo mundo... Ele, mais do que ninguém, merece esse presente, né? Merece mesmo. E não só ele, a minha mãe, minha mãe, minha avó, Lucila, também, né? Nós todos. É um presente para todo mundo que ajudou, para todo mundo, porque o meu pai é uma figura, né, que, assim, ele reúne muita gente, né? Meu pai e minha mãe reúne, né? O Nelson Pereira, né? O Leon, o Glauber, o Joaquim, Walter, né? Cacá, Jabor, Rui, essa turma muito grande que eles faziam, né? Às vezes fazem, quer dizer, é um presente por um esforço e com uma coisa sólida, muito sólida, né? Com a nossa capacidade de sonhar, de gostar, de amar, de refletir, né? De uma coisa que é inexplicável, né? Que é muito potente, é muito forte, bonita. A Viviane Giacometti, aqui do Jardim Paulista, pergunta como é que você chegou ao ator Bruno Campos? Através do meu pai. Porque o Bruno Campos, ele é irmão da atual mulher do Paulo Marinho, que foi casado com a Maitê Proença. E meu pai viu esse cara e falou, é ele, tem que ser ele. E eu fiquei meio resistente, falando, pô, sabe, por que é ele? Fiquei testando um monte de gente, não sei o quê, né? E aí testei ele e tal, e aí, assim, quando a Glorinha e a Patrícia aprovaram, aí eu topei. O Fábio, nós infelizmente estamos nos aproximando aí para o final do programa. Eu gostaria de dizer uma coisa, que se você não ganhar o Oscar, você pode se candidatar a governador do Rio Grande do Sul, porque está chegando de fax aqui do Rio Grande do Sul, dizendo que está torcendo por você. E eu gostaria de ler aqui que o Durval Correia está reclamando por que não há nenhum jornalista do Rio Grande do Sul. De fato seria ótimo, seria uma grande contribuição. Acontece que a TV Cultura é um pouco como o cinema brasileiro. Nós não temos tantos recursos assim para trazer um jornalista do Rio Grande do Sul para participar. De qualquer forma, a sugestão é muito boa e certamente enriqueceria o programa. O Luiz Fernando Duarte de Guaíba, o Alexandre Bruscato de Porto Alegre, a Cristina de São Leopoldo, o André Luiz Schoen, que está morando em Aimorés, Minas Gerais, mas que é do Rio Grande do Sul, todos eles estão desejando desejando sorte, que a performance do Quatrilho seja uma grande performance fora do Brasil. A Maria Lúcia Xavier de Curitiba quer cumprimentá-lo pelo filme que deixou fluir a força feminina, o que não é comum no cinema. O M. Siqueira de João Pessoa, na Paraíba, estimando parabéns pelo Quatrilho e diz que nesse 25 de março estará torcendo por você. E o Quatrilho consolida uma tendência de crescimento do cinema nacional. A Beatriz, daqui de São Bernardo, manda parabéns e diz que vai estar torcendo para você no dia 25. O Edinado, nosso Edinado, que já trabalhou com você, manda um fax desejando para você sucesso. O Patola, que diz que é fotógrafo e escritor baiano, diz o seguinte: aqui em Salvador o Quatrilho está sendo exibido em cinemas de difícil acesso. Faça um apelo para que o senhor Aquiles, que é o exibidor, coloque em cartaz nos cinemas do Choque. Então aí o Aquiles. A Gisela Marques, aqui de São Paulo, quer cumprimentá-lo pelo filme, dizer que é um verdadeiro sucesso e que está torcendo por você. A Sônia Marques, aqui de Pinheiros, quer cumprimentá-lo também, a equipe, pelo profissionalismo que toca na recuperação do cinema brasileiro. Eu estou lendo tudo isso porque é difícil que um filme brasileiro receba essa quantidade de homenagens, então eu estou... A Denise Cassati, de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, agradece você por ter proporcionado um filme tão especial e pergunta se você acha que ainda existe preconceito dos brasileiros contra os próprios filmes brasileiros. Acho que existe, mas está quase acabando, né? Está quase acabando. Assim, vamos ver o Genipapo, que é o outro que está lançado aí agora, que vai contribuir mais ainda para acabar com isso. E vem Tieta, vem Que Isso Companheiro, vem Guarani, vem um monte de outros por aí. O Wagner de Farias manda um abraço, diz que é seu fã, que você contribuiu para o cinema brasileiro. O Luiz Carlos Chiavegato diz que seu filme é emocionante porque mostrou um Brasil heróico, construtivo, jovem e bonito.
O Cláudio Marcelo Bertoni manda um grande abraço a todos os entrevistadores e ao Fábio deseja boa sorte. Com certeza o Oscar é nosso. A Daniela Franco aqui do Morumbi, parabéns pelo filme e pela indicação. Como brasileira, sinto orgulho de ver o Quatrilho concorrendo no Oscar. Estaremos todos torcendo muito. Parabéns, Fábio. O Joaquim Vilela, de Juiz de Fora, que aliás disse que você deveria usar Vilela no seu sobrenome, não usar só Fábio Barreto. O José Luiz Falco, aqui da Moca, de São Paulo, que é publicitário, manda um abraço para você, manda uma bandeirinha aqui, viva o cinema brasileiro. O Sidney Boba manda aqui o que eu imagino que sejam fotos da Steel durante as filmagens do Quatrilho lá no Rio Grande do Sul. E parabéns pela indicação para concorrer ao Oscar do amigo Sidney Boba. Eu aproveito aqui, já que estamos começando dizendo que o livro está sendo relançado. Quem quiser ler o livro Quatrilho, o romance original do José Clemente Pozenato, ele está sendo... Muito melhor do que o filme, eu diria. Bom, o livro é muito vocês melhor. podem ver o filme, ler o livro e checar em casa. É verdade, viu? É verdade. E eu vou aproveitar aqui o final do programa e a carona na pergunta do Ivan Santana, lá de Salvador, que pergunta para você, Fábio, que filme merecia um Oscar? Que filme merecia um Oscar? Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Que diretor merecia um Oscar? Que diretor merecia um Oscar? Bom, além de mim, daqui a pouco, não sei se eu mereço ou não, mas eu acho que sim, eu diria que Orson Welles. Para que atriz... E Charlie Chaplin, e Pasolini, Antonioni, eu vou dizer um monte. Para que atriz você daria um Oscar? Daria para Glória Pires, para Patrícia, assim, para não ser óbvio, né? E assim, uma atriz duas atrizes que sempre tiveram no meu coração, ou três, Paulette Goddard, Greta Garbo e... Paulette Goddard, Greta Garbo, peraí, tinha uma outra, qual era? Marlene Dietrich. E para que ator você daria um Oscar? Que ator? Ai, meu Deus do céu, vou ter que lembrar, assim, Charlie Chaplin, né? O melhor ator que eu já vi atuar na minha vida, assim, né? E Toshiro Mifune. Fábio, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Roda Viva essa noite, desejar uma boa viagem. O Brasil inteiro vai estar torcendo para você na noite do dia 25, que é a noite do Oscar. Obrigado. Eu queria fazer um agradecimento especial, né, assim, a algumas e poucas pessoas. Zé Clemente Pozenato, que eu considero um dos maiores escritores que a gente tem nesse país, no mundo, dramaturgo, né? Lucila Vilela, minha avó maravilhosa, minha mulher Dora Pellegrino, minhas filhas Mariana, Júlia, meu pai e a mãe, e Bruno, meu irmão, e assim, Jabor e Babenco, que me ajudaram muito recentemente, e todos os outros que eu já falei aqui. Quem disse que ele não tinha o discurso preparado se enganou, tá vendo, né? Bem, nós chegamos ao final de mais um Roda Viva. Eu gostaria muito de agradecer a presença do Fábio, agradecer a presença dos nossos entrevistadores, agradecer muito a sua atenção e as perguntas enviadas e lembrar que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa noite e uma boa semana para todos.